Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui na EducaiMaker para mais uma aula de Sociologia comigo, Luciano, seu professor. Pessoal, o negócio é o seguinte, nós vamos comentar um pouquinho sobre as manifestações que aconteceram em maio de 2019 aqui no Brasil, com relação, primeiro, às posições opostas às políticas adotadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro com relação à reforma da Previdência e ao contingenciamento ou cortes na área da educação, promovidas pelo seu ministro. Por outro lado, também tivemos manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e às propostas do seu ministro Paulo Guedes com relação à reforma da Previdência e do ministro Sérgio Moro com relação ao pacote anticrime promovida por esse ministro. Enfim, pessoal, então tivemos um mês bastante movimentado para a sociologia botar os seus olhos para a sociologia focar e poder estudar esses eventos. O que nós podemos entender, então? E se na sua prova alguém te perguntasse sobre os movimentos sociais, uma vez que nós tivemos algumas entidades que promoveram essas ações, tanto do lado a favor quanto do lado oposto. Então veja bem, pessoal, na sociologia, o movimento social, pessoal, é uma ação coletiva de pessoas que, a partir de uma determinada visão de mundo e das situações que experimentam sobre a realidade que estão vivendo, decidem agir com o objetivo de manter as relações sociais como elas estão ou alterar as relações sociais. O fato é que, quando um movimento social atinge o seu objetivo, toda a sociedade vai se reproduzir de uma maneira diferente. Todas as manifestações que acontecem podem ser classificadas como movimentos sociais? Claro que não! De acordo com a professora Ilse Scherer Warren, para ser um movimento social, é preciso que essas manifestações contenham 3 elementos constitutivos. Um deles, todo movimento social deve ter um projeto, quer dizer, todo movimento social tem uma proposta para a sociedade. Segunda característica, todos os movimentos sociais têm uma ideologia. Os seus integrantes têm uma visão de mundo, têm uma concepção sobre a realidade e uma concepção de como essa realidade deveria se reproduzir. E terceiro, todos os movimentos sociais têm uma organização, ou seja, existe uma hierarquia, existe um conjunto de líderes ou uma liderança que vai acabar norteando as ações desses movimentos sociais. Os movimentos sociais podem se dividir entre movimentos tradicionais ou clássicos, são aqueles movimentos que ocorrem em torno, por exemplo, das lutas de classes, ou os movimentos novos ou contemporâneos, que são movimentos que pretendem demonstrar que existem novos estilos de vida, fazer com que a sociedade reconheça esses estilos de vida e que o Estado dê legitimidade a esses estilos de vida. Ou seja, os movimentos sociais atuam no campo da democracia e da cidadania, ampliando a democracia e ampliando a cidadania e renovando as relações, as leis, os costumes de uma determinada sociedade. Vamos ver uma coisa. Atualmente, as redes sociais têm sido um instrumento muito importante para as manifestações sociais. Veja bem, a internet tornou mais fácil para as pessoas se comunicarem, compartilharem opiniões, combinarem a ida aos atos, reduzindo o papel de entidades tradicionais. Esse fenômeno ficou conhecido aqui no Brasil como as jornadas de junho de 2013, ou lá nos Estados Unidos, que surgiu o movimento Occupy Wall Street, ou até na Espanha, com os indignados na Espanha. Esses 2 movimentos ocorreram em 2011, Estados Unidos e Europa. Por outro lado, pessoal, protestos organizados de forma horizontal, sem líderes, enfrentam mais dificuldades de influenciar pontualmente na formulação de políticas públicas. E aí surgem uma série de nomenclaturas para tentar compreender esses eventos. Não sei se você sabe, mas os cientistas políticos Lance Bennett, dos Estados Unidos, e Alexander Segerberg, de Estocolmo, na Suécia, dividem as mobilizações políticas em
3 tipos. Isso é uma grande novidade. Olha lá, ó. Primeiro, uma ação coletiva. Uma ação coletiva é o padrão tradicional de mobilizações ancorada em organizações com sede física e um histórico de articulações. As organizações usam recursos para tentar convencer as pessoas a se engajarem em uma causa por meio de panfletos ou reuniões, por exemplo. Contra elas, há o problema de que há um custo para os que decidem se engajar em termos de tempo, dedicação, enquanto eventuais conquistas beneficiarão mesmo aqueles que não se engajaram. Nesse esquema, redes sociais e comunicação digital reduzem os custos, divulgação e coordenação, mas não alteram a dinâmica e as bases da organização das mobilizações. O segundo modelo é uma ação conectiva. Nesse tipo de mobilização, a mídia digital é o próprio agente de organização. Indivíduos podem se sentir motivados a participar de mobilizações por conta própria, à medida em que o conteúdo que ele compartilha é também compartilhado e reconhecido por outras pessoas que ele se identifica. Nesse modelo, o custo do engajamento é muito reduzido e a coordenação via redes digitais pode resultar em ações que se assemelham às realizadas pela ação coletiva, mas sem o papel desempenhado por organizações tradicionais. Um exemplo são as jornadas de junho que ocorreram no Brasil em 2013. E existe uma terceira forma, que é a ação híbrida. É possível que ambos os modelos, a coletiva e a conectiva, se combinem. Em alguns casos, organizações tradicionais podem operar nos bastidores das organizações, fornecendo estrutura ou material, enquanto um processo de ação conectiva se desenrola formando redes e mobilizando pessoas. O grau de cada modelo na organização, de uma mobilização, também vai variar. Então, nas manifestações que nós assistimos em maio, nós podemos perceber essas 3 formas aparecendo. A ação coletiva em torno de entidades como a UNE, a ação conectiva em torno de aglutinação de pessoas que levaram a atos pró-presidente Jair Bolsonaro, mas as duas tiveram essa ação híbrida. Movimentos tradicionais, indignados na internet, que se reuniram e partiram para as ruas. Para encerrar, pessoal, eu gostaria de lembrar do livro Redes de Indignação e Esperança, os movimentos sociais na era da internet, do professor Manuel Castells. O Castells, pessoal, esse livro, ele vai contar sobre redes de movimentos em que a internet é o território através do qual as pessoas se mobilizaram. E esses movimentos surgiram a partir da crise econômica desencadeada pelo setor imobiliário estadunidense em 2008. E a organização e o fortalecimento desses atores sociais por meio da internet, da telefonia móvel, de maneira multimodal. O que se assistiu foi a abertura de espaços para movimentos sociais de extensão local e global. E o elo entre esses movimentos foi uma conexão entre as ruas e as redes sociais, blogs, canais de vídeos, celulares, etc. O cerne para o sucesso nas mobilizações sociais, segundo Manuel Castells, que está no livro, foi a ação comunicativa descentralizada. Beleza, pessoal? Espero ter colaborado com você para o seu sucesso nas suas provas. Nos vemos aqui numa próxima aula. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.